Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, mais um evento da TV Cresce. Hoje o nosso assunto é importante, é urgente e nós queremos tratar com muito carinho dessa apresentação para que você tenha o máximo de absorção de conhecimento sobre o que nós vamos falar hoje em relação à declaração de inocorrência e a polêmica do crime de lavagem de dinheiro, tá ok? Bom, meu nome é Gilberto, eu atuo como contador na área de riscos de contabilidade e hoje, para todo mundo que trabalha com a profissão regulamentada, deve ficar atento nas questões de risco envolvendo a prevenção de crime de lavagem de dinheiro. Então, muito mais do que atender alguns pré-requisitos de uma legislação, é entendê-la da nossa responsabilidade. Então, eu quero ser rápido, simples e objetivo para você, corretor, para você que está assistindo aí, muito obrigado pela sua atenção, para você entender em palavras simples e objetivas do que nós estamos falando. Então, nosso tema é declaração de inocorrência e todo esse contexto da legislação do crime de lavagem de dinheiro. Tudo bem? Vamos lá? Bom, essa é a nossa pauta, nossa agenda de trabalho. Nós vamos fazer algumas apresentações, nós vamos fazer um pouquinho do resumo histórico da legislação de uma forma muito simples para você entender, numa linguagem muito pedagógica, sem muitos detalhes técnicos. E vamos falar mais sobre a declaração de inocorrência, sobre as situações de ocorrência, que é importante, e vamos fazer algumas considerações finais e encerramos depois e abrimos para as perguntas que possam surgir aí, tudo bem? Vamos lá, preparados? Eu sei que você parou aí um pouquinho para assistir, então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu sempre, quando faço as minhas apresentações, eu deixo 3 reflexões para o nosso dia. Uma é uma reflexão de fé, então eu deixo para vocês aí que você tenha fé em 2016, que você tenha bons negócios, e que o seu negócio prospere, vamos atuar no mercado com responsabilidade, eu creio que nós vamos ter um bom ano, desejo isso para você. O segundo é uma reflexão de ética. Eu trouxe essa frase aqui, que eu entendo como uma coisa muito importante para quem busca algo na sua vida. Então, isso foi extraído do livro Pequeno Príncipe, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Em algum momento da sua vida você buscou ser corretor. Eu busquei ser contador, outros buscaram ser advogados, outros buscaram ser médicos. Então nós temos que ser responsáveis por essa busca. Você busca ser pai, você busca ser empregador, você busca ser empregado. Então não deixe de ser responsável por aquilo que você buscou. Vamos tratar com responsabilidade a nossa profissão, é uma reflexão. E a terceira reflexão é uma reflexão de mundo. Nós temos que entender, e eu gostaria que você fizesse essa reflexão também, que o mundo mudou. Nós estamos hoje numa era nova. Então eu trouxe aqui, só como ilustração, para vocês entenderem, que nós passamos ao longo do tempo modificando as questões relativas à importância daquilo que nós trabalhamos. Então, numa primeira era, o que era importante? Era a terra. As disputas eram pela terra. Hoje, a disputa, ela passou a terra, ainda existe a disputa pela terra, mas a terra hoje passou a ficar em segundo plano. Depois nós tivemos, então, uma segunda era, que é a industrial. Então, as máquinas eram, então, o objeto de valor. Depois nós caminhamos um pouquinho e fomos para a informação, entramos na era da informação. E hoje eu quero chamar a atenção de vocês, porque hoje o que está valendo, o nosso diferencial, é o conhecimento. É tratar a informação com qualidade, com atenção e saber muito bem qual é a nossa responsabilidade. Por isso que eu trouxe essa reflexão, para que você entenda onde é que a gente quer chegar sobre isso, ok? Vamos lá então, seguindo, para ser rápido. Vamos falar um pouquinho do resumo histórico da legislação. A legislação da prevenção de crime de lavagem de dinheiro, ela é muito antiga, ela é extensa, mas eu só quero pontuar um detalhe para vocês.
a hierarquia da legislação. E eu trouxe isso porque eu tenho ouvido, em alguns momentos, conversando com alguns corretores, eu ouvi alguma coisa, temos uma nova obrigação do Cresce. Vamos desmistificar esse pensamento, vamos abrir um pouquinho a nossa mente e entender como tudo isso começou, para a gente então pontuar a hierarquia da legislação. Em 1988, as nações se reuniram, e nós estamos falando então de mundo, nós saímos um pouquinho da questão do Cresce, e nós vamos para uma questão mundial. Nós tivemos um acordo entre as nações para organizar de forma sistemática e padronizada um movimento para combater o crime de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Então tudo nasce, na mais importante das legislações aqui, o contexto mundial. Então é mundial, é global, é um acordo mundial. Então nós temos que ir então para a hierarquia. Deste acordo, do qual o Brasil também participou, nasce um decreto em 1991, onde o governo brasileiro ratifica e ele confirma a participação dele, dando então uma continuidade a esse acordo, dizendo, olha, eu estou dentro dessa legislação e eu quero atender essa questão do acordo. Então a legislação, o acordo é internacional. Nós tivemos então o decreto do governo ratificando essa participação no acordo e disse, olha, agora nós vamos então publicar, nós vamos sancionar uma legislação brasileira para se adaptar a esse acordo e dar continuidade às questões de combate ao crime de lavagem de dinheiro. Então nasceu de um acordo internacional, vem para um decreto onde ratifica essa intenção de participar do acordo. E em 1998, vejam que 10 anos depois, então é sancionada a primeira legislação brasileira para tratar desse tema. Então o assunto saiu da esfera internacional e veio agora para questões tratadas aqui dentro do Brasil. Aí em 1998 tivemos a primeira legislação, a 9.613, que veio então disciplinar o tema aqui dentro do país. Para que essa legislação funcionasse, foi designado, então, os órgãos reguladores como responsáveis para atender cada setor que estava envolvido. Estão envolvidos os setores imobiliários, de contabilidade, financeiros, de seguros e muitos outros. Cada órgão regulador teve a sua disciplina. E isso aconteceu através da resolução do COFECE 1168 de 2010. Então, na verdade, o que o COFECE veio a fazer aqui? Ele não veio criar uma obrigação, ele veio disciplinar, orientar, ele veio esquematizar aquilo que já estava na legislação. Em 2012, nós tivemos então uma evolução da legislação, uma alteração significativa que trouxe novas alterações. Se existe uma resolução para a legislação de 1998, houve então, por bem, haver então uma atualização também da resolução. Aí nasce a resolução COFECE 1336 de 2014. Então, esse ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o início histórico. Então, não se trata de uma obrigação de um órgão regulamentador. Se trata de uma legislação que vem pautada num acordo internacional, do qual o Brasil faz parte, e que vem, então, ser disciplinado. Então, o COFECE está disciplinando, está orientando os corretores naquilo que lhes cabe para atender a legislação. Então, agora que você já entendeu isso, agora nós podemos, então, caminhar. E essa é a estrutura da legislação. Entenda bem isso, e aí a gente vai, então, entender algumas coisas com mais facilidade. Bom, a primeira lei, e isso que eu quero chamar a atenção de vocês também, para a evolução da legislação,
A primeira lei, ela tipificava, ela detalhava o que era então considerado um crime de lavagem de dinheiro. Então, essa tipificação trouxe, elencou as possibilidades de haver um crime de lavagem de dinheiro. Tá? Vocês estão vendo aí. A nova legislação excluiu essa tipificação e colocou de uma forma mais abrangente, agora em 2012, com essa evolução, de uma forma mais abrangente, o que é o crime de lavagem de dinheiro. O crime de lavagem de dinheiro, então, agora passa a ser algo muito mais abrangente e nós podemos, então, deixei grifado para vocês aí, que isso tudo vai culminar na origem ilícita que se transforma em algo lícito, fruto de uma infração penal. Então vejam, toda aquela relação se resume hoje numa infração penal. Então nós não podemos agora mais ficar olhando os detalhes, cada detalhe. Tudo aquilo que for infração penal, que se transforma algo ilícito em lícito, nós temos que ficar atentos. Por quê? Porque isso daí é considerado como crime de lavagem de dinheiro. Tudo bem? Bom, então, vamos pensar. Crime de sonegação fiscal. O crime de sonegação fiscal não estava previsto na primeira lei, mas o crime de sonegação fiscal é uma infração penal, então hoje, alguma situação que seja originária de uma sonegação fiscal pode ser entendida então como crime de lavagem de dinheiro. Vejam que a lei está abrangendo de uma forma muito maior aquilo que seja considerado crime de lavagem de dinheiro. Então a gente precisa ficar atento que parece ser uma coisa muito distante, mas ela ficou mais próxima de nós. E também trouxe aqui um detalhe da legislação e quis pontuar isso para você entender. Incorre na mesma pena quem ocultar ou dissimular a utilização de bens aqueles que adquirem, que recebem, que trocam e que negociam. Então, se você está envolvido por algum motivo, seja comprando, vendendo ou intermediando ações que possam ser consideradas ilícitas, você então pode incorrer na mesma pena daqueles que estão cometendo o ato ilícito. Então isso é importante. Como corretores estamos envolvidos e intermediando essas operações, nós temos que ficar atentos para não incorrer na mesma pena de crime de lavagem de dinheiro. Então essa é a grande responsabilidade nossa, é ficar atento à responsabilidade que a legislação veio trazer para a gente. Tudo bem? Entendido até aqui? Uma outra coisa também a respeito da legislação. O que é o COAF? COAF, todo mundo fala do COAF, o COAF, e muitos ainda não sabem o que é o COAF. Simplificando para você entender, o COAF nada mais é do que um centro de inteligência, de monitoramento das transações financeiras. Então, quando alguém te perguntar o que é o COAF, hoje você já sabe. É um centro de monitoramento, um centro de atenção às movimentações financeiras que está coletando dados. Essa é a função do COAF. Em termos simplificados, essa é a função do COAF. O COAF está aí para monitorar e coletar os dados. Não cabe a ele investigar, não cabe a ele punir, simplesmente está recebendo as informações. Tudo bem? Para que tudo isso aconteça, para que essa monitoração, esse monitoramento aí, ele ocorra, nós precisamos ter alguns critérios, e é isso que nós vamos falar um pouquinho. Eu vou passar para vocês, então, a estrutura dessa prevenção. Nós estamos falando de prevenção, ok? Antes da gente passar para outra pauta, vamos dar uma pausa. 31 de janeiro, declaração de inocorrência, site do COFES, nós já vamos explicar isso daí, mas anota na agenda aí. Terminando a apresentação, verifica se você não fez ainda, até 31 de janeiro você precisa fazer essa declaração. E por que você precisa fazer isso? Porque é uma obrigação do COFES? Não, porque a legislação federal diz isso lá, 12683, no item 3 ela está dizendo exatamente isso,
deverão comunicar ao órgão fiscalizador ou regulador. Quem é o órgão fiscalizador do corretor? COFES. Então, nós temos que comunicar ao COFES, ou na sua falta o COAF, que não é o caso, nós temos um órgão regulador, na periodicidade, forma e condições estabelecidas por ele, pelo órgão regulador. A não ocorrência de propostas, transações e operações passíveis de serem comunicadas. Então, se nós não tivermos nenhuma operação passível de ser comunicada, nós temos que fazer, então, a declaração de não ocorrência, ok? Então, anota na agenda aí, não esquece. Mas vamos entender por que nós temos que fazer a declaração de não ocorrência. Vamos, então, para as situações de ocorrência. Vamos entender quais são as situações de ocorrência. Se estamos falando nos pilares da prevenção, como que se dá o sistema de prevenção? Eu classifiquei como 3 grandes pilares, o cadastro, o controle e a comunicação. Para mim, eu entendo que essas 3 estruturas precisam ser muito bem acompanhadas para que não seja falho a prevenção, tá? Então, vamos pensar cada item desses de acordo com a legislação para ver se você entende de uma forma muito simplificada o que eu quero dizer. Vamos então para o cadastro. A legislação, ela pede para a gente ficar atento aos cadastros. Dentro do cadastro, eu diria para vocês que nós temos 3 itens básicos, simples. Primeiro, nós temos que cadastrar as pessoas obrigadas. Quem são as pessoas obrigadas? Está lá no artigo 9º da legislação. Mas a resolução do COFES, aí que a gente precisa entender, a resolução do COFES, ela veio disciplinar, ela veio orientar o corretor. Para fins imobiliários, quem está obrigado a esse cadastro? Os corretores, pessoas físicas e jurídicas. Precisamos ficar atento porque essa palavra, pessoas físicas, foi incluída pela 12683 em 2012. Então, lá na primeira legislação, na 9613, não tinha a palavra pessoas físicas. Então, houve uma atualização e nós precisamos ficar atentos a isso. Então, as pessoas obrigadas aqui, no nosso contexto hoje, corretores de imóveis, são pessoas físicas e jurídicas. Essas pessoas precisam estar cadastradas no seu órgão regulador. Mas isso eu entendo que está muito simples, porque você já sabe que se você trabalha no ramo imobiliário, você precisa estar regular no seu órgão fiscalizador, que é o sistema COFES-CRES. Então, o primeiro agente do cadastro são as pessoas obrigadas. Já temos então quem são? Os corretores, pessoas físicas e jurídicas. O presidente ainda falou, todos os inscritos no CRES. Tudo bem? O segundo momento do cadastro que nós precisamos ficar atentos são as pessoas envolvidas na operação. Quem são as pessoas envolvidas na operação? O comprador, o vendedor, os procuradores, os advogados, os cônjuges, os herdeiros. Estas pessoas estão envolvidas na operação e nós precisamos identificá-las de acordo com a legislação. Depois, os itens, você pode então entrar na resolução do COFES, lá no artigo 5º, e lá está identificando com detalhes o que é que você tem que manter no seu cadastro enquanto agentes envolvidos na operação. Então vamos lá. Primeiro nós temos que cadastrar as pessoas obrigadas, os corretores, pessoas físicas e jurídicas, e agora os envolvidos na operação. Eu não posso simplesmente passar alheio a isso. Eu tenho que atender a legislação, o meu cadastro precisa estar condizente com as obrigações da lei disciplinadas pela resolução do COFES. Tudo bem? E o terceiro item do cadastro, nós estamos falando do cadastro ainda. A operação precisa estar documentada, arquivada na sua imobiliária como responsabilidade do corretor.
a operação precisa estar dentro dos parâmetros previstos na legislação. Vai lá no artigo 7º da resolução e você vai verificar quais são os itens obrigatórios mínimos que eu preciso manter no meu cadastro, identificando essa operação. Então eu tenho que cadastrar as pessoas obrigadas, os envolvidos e a operação. Então na operação eu preciso saber qual é o bem, o imóvel, o endereço, a forma de pagamento, enfim, depois a gente pode ver esses detalhes com mais cautela. Mas, importante, em termos de cadastro, nós precisamos ficar atentos ao cadastro dos envolvidos e ao cadastro da operação. Tudo bem? Primeiro pilar, então, da prevenção, o cadastro. O segundo pilar são os controles. Eu tenho as pessoas cadastradas, eu tenho as operações cadastradas, mas qual é o meio pelo qual eu controlo essa operação para que eu participe dessa prevenção, desse movimento de combate ao crime de lavagem de dinheiro com eficácia? Então eu tenho o controle. E o que diz a legislação? Para efeito desse controle, ela determina então que as pessoas obrigadas, as pessoas físicas e jurídicas que atuem na promoção imobiliária, os corretores, eles precisam atender à legislação na questão da política de prevenção. Então, essa resolução do COFES disciplina o momento em que você deve elaborar um mínimo de uma proposta, de uma política, de uma metodologia, de uma sistematização do seu estilo de trabalho, de acordo com a sua estrutura, para atender este controle, para que não falhe na sua operação o crime de lavagem de dinheiro, a prevenção. O combate ali não pode ser falho. Então você, minimamente, você tem que estar atento a isso. Nós falamos minimamente, mas cada vez é uma evolução. Então, nós temos que identificar, nós temos que acompanhar, nós temos que fazer uma verificação periódica dessa política. Esse é o momento de você criar o seu plano de controle para efeito de política de combate. Tá? Então, essa é a política estabelecida no artigo 3º da resolução. Só chamando a atenção aqui, o parágrafo 1º diz o seguinte, que em se tratando de pessoas jurídicas, onde o quadro de funcionários seja superior a 10 funcionários, esta política que eu disse agora há pouco, essa política precisa ser expressamente formalizada. O que significa expressamente formalizada? Nós precisamos ter ela documentada, institucionalizada, internalizada na empresa. Nós precisamos ter algo a mais. Pode ser feito isso para quem tem menos de 10 funcionários? Claro, sim, deveria. Mas, obrigatoriamente, para quem tem mais de 10 funcionários no quadro, você precisa, então, formalizar isso, atentando para a seleção de empregados, como é que você trata esses valores de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro dentro da sua empresa, se isso está formalizado. Essas questões precisam estar descritas com uma linguagem muito bem formalizada e autorizada, avalizada pelo gestor máximo da empresa, da corretora, da pessoa jurídica. Então, alguém que é o responsável aí pela corretora, e esse gestor vai aprovar esta política e revisá-la anualmente. Então, é também um detalhe importante. Se você tem mais de 10 funcionários no quadro, fique atento para isso. E o segundo parágrafo é que, mesmo não tendo os 10 funcionários no quadro, você estaria obrigado, se o seu faturamento fosse superior a R$1 milhão no ano, ou se as suas operações ultrapassarem 5 mensais. Vejam que não é nada absurdo.
Então nós estamos falando de algo talvez até relativamente rotineiro. Então fiquem atentos, a política que nós falamos ali, em se tratando de pessoas jurídicas, quadro superior a 10 funcionários, faturamento de R$ 1 milhão ou 5 transações imobiliárias durante o mês, obriga essa pessoa jurídica a manter essa política de forma mais sistematizada, ok? Então, esse é o controle. Então, nós temos o cadastro, as pessoas obrigadas, os agentes envolvidos e as operações. Agora nós estamos falando do controle. Então, nós temos o controle e nós temos o terceiro pilar. O sistema do COAF, aquele que eu disse para vocês, que trata da coleta de dados, ele só fecha com as informações. Então, nós precisamos trazer as informações para dentro do COAF. E quem está obrigado aqui no nosso contexto? Os corretores, pessoas físicas e jurídicas. Os bancos estão obrigados, os contadores estão obrigados, as lotéricas estão obrigadas, as administradoras de cartões de crédito. No nosso contexto, corretores, pessoas físicas e jurídicas, ok? Dentro das comunicações, nós temos 3 tipos de comunicação. Agora é que a gente vai fechar o nosso raciocínio. Nós temos 3 tipos. O primeiro, as comunicações suspeitas de crime de lavagem de dinheiro. Então, essas são as comunicações suspeitas. Isso está no artigo 9, vocês podem depois analisar com mais calma, mas entendam, para efeito de operação suspeita, o COFES veio disciplinar para o corretor e elencar algumas das possibilidades em que se enquadra uma operação suspeita. Ela não é exaustiva, ela não acaba aqui, você pode fazer o seu julgamento próprio e entender que ela é uma operação suspeita, mas o COFES já disciplinou a maior parte das operações em que se enquadram uma relação suspeita, uma transação imobiliária suspeita. Então você checa essa resolução, verifica dentro de uma análise muito criteriosa e dentro da sua política, dentro da sua análise criteriosa da operação, se ela se enquadra em alguma dessas condições. Se ela se enquadrar, você precisa entrar no sistema do COAF e fazer uma comunicação desta operação enquadrando neste item. Tá? É relativamente simples, é sigiloso e você atendeu a legislação. Aqui nós estamos dizendo de operações que podem ser consideradas suspeitas. Nós não estamos dizendo que essas operações sejam ilícitas. Nós estamos dizendo que essas operações, se for o caso, elas podem ter indícios de se considerarem crime de lavagem de dinheiro. Mas nós não estamos dizendo que ela é ilícita. Quem vai averiguar isso são os órgãos competentes, a Polícia Federal, o Ministério Público. Não se trata aqui de dizer que a operação é ilícita. Nós só estamos enquadrando na legislação e fazendo uma comunicação baseada na obrigação legal. Tudo bem? Aqui tem mais algumas possibilidades, mas isso a gente vai depois olhar com mais calma na resolução. Tudo bem? A segunda possibilidade de comunicação são as comunicações automáticas. São aquelas que não existe nenhum pré-julgamento, nenhum critério, nenhuma análise, ela está definida. Operações realizadas ou propostas de operações, aqui vejam a palavra propostas, as propostas de operações que envolvam pagamento em espécie, em dinheiro, com valores superiores a 100 mil reais, elas devem ser comunicadas independente de qualquer análise. Então vejam, ela é automática. Você precisa comunicar independente de achar se ela é suspeita ou não. Na comunicação suspeita, você pode então criar o seu critério, a sua análise, o seu julgamento, avaliar segundo aqueles itens que estão na resolução, mas aí
depende do seu julgamento. Neste caso específico, não cabe julgamento. Se a proposta ou a operação envolver pagamento em dinheiro acima de valor igual ou acima de R$100 mil, a comunicação tem que ser automática. Você precisa ir no site do COAF e você precisa comunicar isso, ok? Então, nós estamos falando de comunicação agora. Nós já falamos do cadastro, do controle e da comunicação. Temos 3 tipos de comunicação: a suspeita, a automática e a terceira. A terceira é quando não há nenhuma das duas. Não há comunicação suspeita, não há comunicação automática, então não há nenhuma comunicação. É a comunicação de não ocorrência que estava lá prevista na legislação. Eu passei aqui, já disse isso para vocês, a comunicação de não ocorrência. Então é agora que a gente vai fechar. Eu tenho a comunicação suspeita, eu não tenho comunicação de não ocorrência. Eu tenho comunicação automática, eu não tenho comunicação de não ocorrência. Se eu não tenho nenhuma comunicação suspeita, se eu não tenho nenhuma comunicação automática, eu tenho então por obrigação que confirmar que não há ocorrência. Isso então fecha para a gente entender o que é uma declaração de inocorrência. É isso que nós estamos tentando dizer. Só tem uma declaração de inocorrência quem não fez nenhuma comunicação em 2015, nem suspeita e nem automática. Então, fechando da nossa estrutura, dos nossos pilares de prevenção à lavagem de dinheiro, nós temos os cadastros. Você precisa manter os seus cadastros de acordo com a resolução. Nós temos os controles. Faça a sua política dentro do seu sistema de trabalho funcionar de acordo com a legislação. E nós temos as comunicações. Dentro das comunicações, nós temos essas 3 opções. Se no período de 2015, de janeiro a dezembro, não houve nenhuma operação, nem suspeita e nem automática, dentro dessas possibilidades que eu disse, você está obrigado, não tem outra opção, você está obrigado a fazer a declaração de inocorrência. Por quê? Porque você precisa confirmar que não houve nenhuma ocorrência durante esse período. Vejam como é simples o entendimento. Nós traçamos toda uma estrutura para você entender o porquê nós chegamos na declaração de inocorrência. Porque não houve comunicação. É só você verificar, você não fez nenhuma comunicação, então você tem que fazer a declaração de inocorrência. Declaração de inocorrência, não ocorrência, negativa, nada a declarar. Eu tenho que confirmar isso, porque senão o sistema vai ficar aguardando alguma declaração sua. No período de 2015, ele está aguardando alguma declaração suspeita ou automática. Não aconteceu nada, você tem então 30 dias em janeiro para você confirmar para o sistema que não houve nenhuma comunicação. Muito simples, ok? Isso está previsto no artigo 12. Caso não sejam identificadas durante o ano civil transações ou propostas às que se referem ao artigo 8º, aquilo que eu disse para vocês, as comunicações automáticas, ou no artigo 9º, as comunicações suspeitas, as pessoas referidas no artigo 1º, quem estão referidas no artigo 1º? Os corretores, pessoas físicas e jurídicas, deverão declarar tal fato ao COFES até 31 de janeiro. Está na legislação federal. É isso que vocês precisam entender. Tudo bem? Bom, prazo final, a gente já falou, você já anotou na sua agenda, é 31 de janeiro, terminando a apresentação, faz a sua declaração de inocorrência no site do COFES. É muito simples, eu gravei aqui uma sequência de telas para vocês aqui. Entrou no site do COFES, já está na primeira página, ali, pode ver ali, declaração de inocorrência. Clicando ali, você segue a página, a legislação está toda ali, se você quiser verificar a resolução, a legislação, a cartilha que o presidente falou, está tudo ali. Clica aqui,
para realizar a declaração de inocorrência. Muito simples. É mais fácil do que compartilhar no Facebook. Entra na segunda tela, escolhe se você está fazendo pessoa física ou jurídica, bem entendido. Estão obrigadas as pessoas físicas e jurídicas. Se você é uma pessoa jurídica, você automaticamente tem que fazer duas comunicações. A sua enquanto pessoa física, corretor responsável, e a pessoa jurídica. Não esqueça disso. Clicou ali, vai pedir um de acordo, CPF. Se for o primeiro acesso, você vai ter que cadastrar o primeiro acesso. Está aí a declaração de inocorrência. Deu para entender a estrutura da legislação, da prevenção, quando começa no acordo internacional, quando vem para a legislação federal, quando é disciplinado pela resolução do COFES. Nós temos os 3 pilares, então entenda quem está sendo obrigado, que não é só o corretor, são contadores, bancos, corretores de seguros. Nós temos o controle, especificamente para o corretor, trata-se dessa política de identificação, e as comunicações, que estão ali no artigo 8º e no artigo 9º. Não tendo as comunicações, nós temos então a declaração de inocorrência. Feito isso, você está regular perante o COFES, perante a legislação federal, atendidas as exigências da lei, você não vai ter nenhum problema. Para finalizar, a gente sempre fala, em todas as obrigações legais, o não atendimento gera uma multa. Então eu trouxe para vocês aqui o que diz o artigo 12, que as pessoas referidas no artigo 9º da legislação, que são as pessoas obrigadas, pessoas físicas e jurídicas, bem como os seus administradores das pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previstas nos artigos 10 e 11, que são as comunicações, os cadastros, serão aplicadas de forma cumulativa ou não pelas autoridades competentes as seguintes sanções. Primeiro, advertência. Segundo, multa. Terceiro, inabilitação temporária. Quarto, cassação ou suspensão da autorização para atividade profissional. O que precisa ficar claro, pessoal? Para efeito de não comunicação, está definido na legislação, está definido que é multa. A multa será aplicada, artigo 4º, item 4, quem descumprir a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o artigo 11. O artigo 11 é o que se refere à comunicação. Então está explícito na legislação que, além de advertência, além de inabilitação, o que está explícito? Que a não comunicação é passível de multa. Está claro isso. Então, não fez a comunicação, passível de multa, ok? Não tem por que deixar de não fazer. É muito simples. Você não fez nenhuma ocorrência em 2015? Não comunicou, não entrou no site, não fez nenhum tipo de registro? Então, simples. Entra no site do COFES agora, faz a declaração de inocorrência, o seu recibo vai ser impresso e você atende a legislação, está totalmente regular. Pessoal, era isso então. Espero que eu tenha trazido para vocês de uma forma simples, rápida e muito objetiva os pontos principais da legislação para você entender que é uma estrutura hierárquica que nasce num acordo internacional, que vem para uma legislação federal e que vem para uma resolução do órgão regulador. Então não nasceu aqui no CRECE, nasceu lá no órgão internacional, nas Nações Unidas, e que vem descendo, e o Brasil é signatário, e que tudo isso vem transformar o nosso país em um signatário de um acordo para transformar a nossa nação numa nação que não seja considerada de risco. Então, se você hoje tem o interesse que o mercado imobiliário seja próspero, ele precisa passar por alguns sistemas de segurança, tá? Então, fique atento a isso daí. Atenda a legislação, façam as comunicações que estão de acordo com a legislação, e se não houver nenhum tipo de comunicação, faça a declaração de inocorrência. Era essa a dica de hoje. Espero que vocês tenham assimilado essa proposta.
Tudo que eu passei aqui está na legislação federal e está na resolução do COFES, tá ok? Isso é o que eu acabei de falar. Para não ser repetitivo, devem comunicar ao sistema COFES as não ocorrências no prazo de 1 a 31 de janeiro. Não deixem de fazer isso, ok? Obrigado a todos que participaram desse evento. Eu quero agradecer mais uma vez ao CRES pelo convite, que todos tenham um excelente 2016, bons negócios e não esqueçam, se não fez nenhum tipo de comunicação, declaração de não ocorrência. Faz já, não deixa para a última hora. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos.